Olá a todos, meu nome é Érico Fonseca, sou professor de trompete da Universidade Federal de Ouro Preto, trompetista principal associado da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Estou começando essa série de videoaulas no intuito de dar suporte online. Vou dar sustentação científica, artística ao trabalho que eu desenvolvo nas minhas aulas presenciais na universidade. Sejam essas aulas dentro da graduação, dentro da extensão ou até mesmo a futura pós-graduação. É bem provável que nos próximos anos haja um curso de pós-graduação em Ouro Preto. Quero trazer nessas videoaulas um pouco da minha experiência pessoal, da minha experiência profissional acumulada ao longo dos anos. Espero que possa ser útil para algumas pessoas que dedicam uma boa parte do tempo ao estudo do trompete. Então, realmente, essas videoaulas, elas têm um enfoque na prática musical do trompete, na pesquisa de repertório, na pesquisa de fundamentos, todo esse material. Espero que vocês gostem do conteúdo. E essa primeira aula é apenas uma aula introdutória, na qual eu vou descrever quais itens serão abordados, pelo menos nas 18 primeiras aulas. E pode ser que essas 18 aulas ainda se subdividam em parte A, B. Vamos ver como que vai ficar a duração de cada uma delas. Mas vamos lá. Então, essa pequena aula introdutória, eu vou ler esse texto que eu escrevi para vocês. Videoaulas para trompetistas e demais instrumentos de sopros. Buscando uma forma de aproximar mais enfaticamente a atual realidade do ensino de instrumentos de sopro no Brasil, com o curso de licenciatura em música da UFOP e o meio acadêmico, optei por formatar um curso com base em pesquisa científica, a partir de informações divulgadas em métodos escritos pelos principais autores e teóricos que se dedicaram a desvendar mistérios acerca da prática musical dos instrumentos da família dos metais, trompete, trompa, saxofone, trombone, eufone, tuba, etc. Pude constatar que no Brasil muita informação equivocada e errônea é divulgada por meio da tradição oral, ou seja, existe pouca abordagem técnica a respeito do estudo destes instrumentos musicais redigida e publicada em língua portuguesa. Vou fazer um pequeno adendo aqui ao que eu acabei de ler. Muita coisa boa também divulgada, mas eu mesmo que comecei em banda de música, cheguei na Suíça com 18 anos de idade para fazer minha graduação e tive que passar por algumas correções, de problemas de embocadura, e meu professor tirou alguns meses do início da minha graduação para me ajudar. Nem eram bem problemas de embocadura, eu tinha problemas de articulação. Bom, retomando aqui do próximo parágrafo, a fim de desmistificar alguns aspectos técnicos, teóricos e práticos, resolvi traduzir parte dos ensinamentos contidos em obras destinadas ao ensino de instrumentos de metal, utilizando-me de base bibliográfica como prova da veracidade destas informações. Então, mais um adendo, vocês vão ver que eu vou traduzir trechos de diversos métodos importantes do trompete e demais instrumentos de metal, de maneira a trazer confiabilidade ao conteúdo que eu estou apresentando para vocês. Nem tudo aqui só da minha cabeça, algumas coisas vêm de mim, mas a maioria esmagadora das informações vem de grandes teóricos do trompete, grandes professores, instrumentistas, músicos de orquestra, solistas. Vou continuar lendo. Estas videoaulas são aconselhadas aos alunos de instrumento de sopro, sobretudo trompetistas, no intuito de ajudar a criar bases sólidas para uma boa formação no trompete, nos mais diversos níveis e patamares da formação musical. Espero que este curso seja proveitoso para a prática diária dos instrumentistas e que os inspire a prática musical em torno do universo dos músicos instrumentistas de metal. Atenciosamente, eu. A primeira videoaula que vai suceder a essa aula introdutória será sobre respiração. Na aula sobre respiração eu vou abordar conceitos dos mais diversos autores, falar sobre apoio, Aqui vocês veem esse músculo abaixo do pulmão, que é o diafragma, que é o responsável pela sustentação da coluna de ar. É como se fosse uma bomba que bombeia o ar, ajuda o ar a se direcionar melhor dentro da tubulação do instrumento, apoio para a região aguda em geral. Então eu vou abordar alguns conceitos de autores diversos, como James Stamp, Rolf Kinker. Bom, depois vou falar brevemente sobre postura. Essa aula 2 ela é mais direcionada a quem é principiante, a questão de segurar o instrumento, a posição correta, o ângulo, o trapézio, tudo isso. Vai ser uma aula talvez mais breve, mas não é menos importante, do que o assunto anterior. Então é interessante que eu fale de postura. Vocês devem estar se perguntando quem é esse senhor na gravura. É um trompetista mexicano chamado Rafael Mendes. Eu sou muito fã desse trompetista. Foi um grande virtuoso dos anos 50 e 60. Apesar de ser mexicano, a parte mais importante da carreira do Rafael Mendes ocorreu nos Estados Unidos, onde ele ocupava uma posição de status. Tinha praticamente o status de uma celebridade nos Estados Unidos. Bom, continuando. A aula 3 vai ser sobre embocadura. É um assunto delicado, tanto para profissionais que devem se manter tocando bem, membros de orquestra sinfônica ou de big bands,
ou artista de gravação, a embocadura é como se fosse, vamos dizer, um automóvel, e você quer que esse automóvel dure por vários anos, você precisa cuidar, você precisa da manutenção. A nossa embocadura precisa de uma manutenção. Essa aula 3 vai ser uma aula longa, provavelmente vai ser subdividida. Vocês também devem estar se perguntando de quem é essa embocadura aqui, né, nessa gravura. É a embocadura do Adolf Herseth. Foi o primeiro trompetista da Orquestra Sinfônica de Chicago durante mais de 50 anos. Um verdadeiro ícone do trompete para pessoas que trabalham em orquestra sinfônica, assim como eu, e mesmo assim, muitos jazzistas, músicos das mais diferentes vertentes estilísticas apreciam e admiram Adolf Herseth. Vocês podem observar essa embocadura muito bem centralizada. Na aula 3 eu vou falar com mais ênfase sobre embocadura. Bom, na aula 4 vou falar sobre vibração labial e vibração com bocal. Algumas pessoas podem estar se perguntando qual é a diferença de um para outro. Então, a vibração labial, buzzing, basicamente é vibrar o lábio superior contra o inferior. Por exemplo, isso é vibração labial. E a vibração com o bocal é o mesmo procedimento, mas utilizando o bocal como dispositivo de amplificação das vibrações do lábio. Então, nada mais, a qualidade do som do instrumento e muito depende da qualidade da vibração que é gerada pelos lábios do trompetista. Capítulo 5 talvez é um capítulo muito interessante para quem está começando a tocar ou para quem dá aula para criança e adolescente e tem aquele momento difícil na hora de escolher material adequado, equipamento certo em decorrência da idade do aluno ou do nível que ele se encontra. E um pouquinho de pesquisa de mercado, preço de instrumento, onde comprar, qual é a faixa de preços que a gente encontra atualmente no Brasil. Promete ser uma aula relativamente extensa, essa sobre material. Não me considero um grande especialista no assunto. Tem um colega de naipe lá na orquestra, que é o Tássio Furtado, um grande trompetista. Ele é uma autoridade em termos de conhecimento de material de instrumento, vocal, acessórios. Ele é muito bem informado nesse domínio. Então, basicamente é isso. Eu vou falar sobre escolha de surdinas, cases, né, os estojos para carregar o instrumento, óleo, lubrificante, graxinha, kit de limpeza. Tudo isso vai ser falado nesse capítulo 5. Aula 6, organização de uma rotina de desaquecimento. Aí dá uma aula, provavelmente também vai ser um pouco mais extensa. Rotina, aquecimento, desaquecimento, que é um procedimento adotado por muita gente competente, principalmente trompetistas de jazz, que tocam em big bands, que fazem baile, precisam às vezes tocar de uma maneira um pouco mais relaxada depois de uma sessão de gravação ou de baile. É um aspecto interessante para quem é trompetista profissional e que precisa estar em forma no dia seguinte para tocar em outra gig, em algum outro trabalho. Eu ilustrei aqui a aula 6 com um gráfico. Eu tenho pouco tempo para estudar, eu fico num vai e vem louco entre Ouro Preto e Belo Horizonte. Eu tenho que ser o mais eficiente possível quando eu estudo. Então eu fiz até um gráfico, a proporção do meu estudo, e eu vou falar isso detalhadamente na aula 6. Na aula 7 vou falar sobre notas longas e como essas influem na sonoridade e na resistência do trompetista. Eu escolhi para ilustrar a primeira página de exercícios do método Schlossberg, que é um carro-chefe, na minha opinião, em exercícios de nota longa. Eu estudo Schlossberg desde a minha adolescência. Tive sorte de ter um professor, que foi o Vinícius Lugon, que me apresentou uma quantidade significativa de métodos de trompete e que surtiram bastante efeito nos meus primeiros anos de estudo. Muito obrigado, hein, Vinícius? E aí está a primeira página do Schlossberg, com esse exercício de nota longa, em diferentes dinâmicas, em diferentes tessituras. Apesar de que eu sempre faço nota longa na região média e na região grave, raramente na região aguda. No capítulo 8, outro aspecto importantíssimo para nós é a flexibilidade labial. Vou abordar alguns autores que eu considero muito importantes nesses aspectos, que é o Charlie Collin, o James Stamp, mas alguns outros, com certeza. O próprio Orban escreveu exercícios de flexibilidade labial, então a gente vai poder abordar isso em detalhes no capítulo 8. A flexibilidade é muito importante. Podem ouvir num podcast chamado Trumpet Dynamics, uma entrevista com o Chris Coletti, trompetista do Canadian Brass, que é um professor muito ativo, um pedagogo importante do trompete. Ele dá aula numa escola de música no Brooklyn, em Nova York, e ele diz que, em sua opinião, uma vez que o trompetista domina a técnica de flexibilidade labial, ele já está apto a tocar o trompete em alto nível. Então, realmente, é um aspecto muito importante da formação do trompetista, é dominar a flexibilidade labial, né? E o bending, que já é um assunto que é um pouco mais complexo para quem é iniciante, é necessário alguns anos
de trompete, também ao longo do primeiro ano dá para estudar assim, o bending de uma maneira bem tranquila. O bending consiste em curvar a nota de um semitom ou mais, utilizando apenas a diferença de maneiras diferentes de tensionar o lábio, relaxar, de maneira que a gente consiga produzir um som abaixo do centro da nota, baixando a nota de praticamente um semitom. Então é praticamente desafinar a nota por querer, né? Afrouxando a embocadura, levando a nota para baixo. Então vou falar bem detalhadamente na aula 9, já que é um assunto que requer especial atenção, que bending é uma técnica que me ajudou muito a melhorar minha sonoridade e a ter dias mais estáveis. A gente sofre às vezes como trompetista, né? Num dia a embocadura está funcionando bem, no dia seguinte já não está tão bem, e no outro já é um desastre, aí no dia seguinte volta a ficar bom. O bend me ajudou bastante a ter mais estabilidade. Eu que sou músico de orquestra sinfônica, a gente não pode se permitir ter muitos dias ruins ali. Tem que chegar, tocar notas bonitas, afinadas, com a articulação certa, dinâmica certa, fortíssimo, pianíssimo. Então, assim, requer uma rotina estabelecida com bastante carinho, né? Para não ter surpresas ruins no palco, no ensaio ou em algum concerto. Outro assunto que é bastante delicado, que vai dar pano para manga, golpe de língua, principalmente para muitos alunos principiantes que acabam desenvolvendo maus hábitos nos primeiros anos de trompete, porque não posicionam a língua no lugar que ela deveria estar posicionada. Eu vou falar detalhadamente sobre golpe de língua, maneiras diferentes de atacar a nota. Quando a gente fala de golpe de língua, obviamente, a gente está falando também sobre articulação, sobre emissão, várias coisas importantes no universo da técnica de trompete, né? Bom, falei articulação, né? Um assunto está bem atrelado ao outro. Golpe de língua, emissão, articulações do trompete. Basicamente, articular as notas é criar conexões diferentes entre elas, né? As notas mais curtas, mais acentuadas, mais ligadas, mais cantadas. No capítulo 11 vou dar uma ênfase em articulações. Vocês podem notar que eu escrevi aqui algumas variantes do famoso exercício do Clark, que talvez nem todos conheçam. É o segundo exercício do Clark, é variando, né, várias articulações, ligando as coxias de 4 em 4, tenutas, estacato, acentuado, marcato, estacatíssimo. Aqui algo que é bem parecido com o tenuto, são semilegato, né? Não sei dar o nome a essa articulação. Se alguém souber, deixa nos comentários que vai ajudar, porque realmente não sei dar nome aos bois aqui. E a aula 12, sobre digitação, execução e agilidade. Eu ilustrei essa aula 12 com a figura do Jean-Baptiste Arbon, célebre cornetista francês, né, que desenvolveu o grande método e é considerado a bíblia dos trompetistas, a bíblia de muitos instrumentistas de metal. Eu escolhi a foto do Arbon para ilustrar a aula 12 pelo fato de que o método dele é puramente sobre digitação, execução, agilidade e articulação, que foi o assunto que precedeu, né, a aula 12. O Arbon é um carro-chefe na formação de um trompetista, um divisor de águas. Então, quando a gente fala de digitação, execução e agilidade, a gente já está indo muito a fundo na técnica dos instrumentos. Então, eu vou ter bastante prazer a falar sobre essa aula 12 e como o método Arbon também me ajudou. Já na aula 13, vou abordar alguns conceitos de nota pedal, falar sobre extensão, pessoas que têm dificuldade com notas agudas. E o quesito extensão, para mim, está muito atrelado aos meus fundamentos, já que eu sempre gosto de começar aquecendo na região média, e descendo para os pedais, depois dos pedais voltar para a região média, para somente no final do meu aquecimento ganhar território na região aguda. Então aí é um assunto muito interessante, né, sobre extensão, e nós trompetistas, nós somos todos loucos por nota aguda, e muitas vezes a gente perde a paciência querendo tocar notas agudas e acaba se fazendo mal ao lábio, e atrapalha mais ainda o processo e ralenta os progressos, né? Assunto importantíssimo. Principalmente para quem toca em naipe, não só para quem toca em naipe, mas para quem toca solo com piano. A afinação é muito importante. Que eu vou falar sobre a afinação de uma maneira um pouco mais absoluta, né? Afinação entre os intervalos, a relação entre os intervalos, o intervalo de terça maior, de quarta justa. A gente dialoga muito já com conceitos de percepção musical, né, quando a gente fala de afinação. Essa questão de afinação em naipe também, que diz respeito muitas vezes à harmonia. Se a gente tem um acorde estático, um acorde dó maior, é necessário que o trompetista que tem a nota dó toque essa nota de maneira mais pronunciada, que o trompetista que tem o mi, que é a terça maior do acorde, a baixa afinação, o trompetista que tem o sol, que é a quinta justa, suba, né, de maneira ligeira, levemente a quinta justa. Então, afinação, uma das coisas mais importantes para pelo menos no meu universo como trompetista erudito.
É muito importante que as notas estejam na veia, que as notas estejam soando no seu centro. Há um assunto um pouco mais difícil, que é a relação de ar e pressão labial. Muitos trompetistas sofrem, né, porque pressionam demais o vocal sobre os lábios e acabam, às vezes, chegando a um grau de fadiga muito acentuado. Por exemplo, a pessoa que toca numa banda militar, ela precisa de muita resistência para tocar desfilando, tocar repertório de banda sinfônica. Vocês podem estar se perguntando quem eu ilustrei na foto. Esse é o professor James Thompson, professor da Eastman. É um cara muito importante para o trompete. Foi o primeiro trompete da Orquestra Sinfônica de Montreal, na década de 80 para 90, quando eles gravaram com Charles Dutoit boa parte do repertório francês, Ravel e Debussy. São gravações de referência. A gravação do James Thompson, do quadro de exposição, é muito referencial. A do concerto para piano número 1 de Shostakovich também. Então, assim, é um cara que gravou coisas muito importantes. Depois, quando ele saiu da Orquestra Sinfônica de Montreal, ele foi para a Orquestra Sinfônica de Atlanta, também como primeiro trompetista. E ele tem um método fantástico chamado The Buzzing Book, que fala muito dessa questão de relação ar, pressão labial, pedagogia do trompete. Aqui vocês me veem cercado de crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Essa foto foi na Suíça, durante uma audição dos meus alunos, já que meu primeiro emprego foi com musicalização infantil. Eu dava aula para crianças, desde os rudimentos de teoria musical até as primeiras notinhas no trompete. Então, desses alunos aqui, esse garotinho aqui, ele com muita frequência ele é finalista em concursos de jovens solistas na Suíça. Tanto ele quanto esses dois aqui hoje em dia tocam na banda sinfônica, uma das melhores bandas sinfônicas da Suíça. 3 pararam e os outros 3 continuam tocando até hoje. Então, assim, já tive um aproveitamento de 50% nessa pequena classe de trompete. Essa foto deve ser de 2004, 2005, alguma coisa assim. Eu tenho saudade desse tempo, era muito bacana. Essa é a época que eu estava fazendo meu mestrado. Eu sempre tive uma linha de pesquisa que dialoga muito com pedagogia do instrumento. Esse é um assunto que me fascina, o ensino do trompete. Leitura métrica, leitura de primeira vista, precisão rítmica e resolução de dificuldades técnicas. Eu coloquei um metrônomo para ilustrar, não foi à toa. Recomendo que vocês estudem com metrônomo, que vocês estudem com afinador. No caso do metrônomo, ele é um excelente professor. Vocês conseguem organizar melhor o estudo. Se vocês vão tocar, por exemplo, o concerto de Haydn ou o concerto em Fá de Böhmer, é interessante começar num andamento mais lento, depois gradativamente subindo o metrônomo para o andamento desejado. Eu vou abordar isso com bastante carinho na aula 17, onde eu vou falar de preparação, leitura métrica. Então, gente, para encerrar, chegando agora à aula número 18, vai ser simplesmente para responder dúvidas, sugestões, críticas e aceito elogios também, se vocês gostarem do conteúdo e acharem relevante. Essas dúvidas que surgirem, sugestões, críticas, vocês podem inserir no próprio comentário do vídeo. As perguntas que eu achar mais relevantes, eu vou responder. Talvez não consiga responder todas, né? Mas sintam-se à vontade para fazer perguntas. Se vocês gostaram do vídeo e acharam relevante, curtam, comentem e compartilhem o vídeo. Assim é o melhor incentivo que vocês podem dar para que eu possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo, para que outros trompetistas, professores de outros instrumentos, se sintam motivados a investir tempo no ensino à distância, que é algo tão em voga na atualidade, na contemporaneidade. Conto com o apoio de vocês. Vou deixar claro que eu também dou aulas particulares e que é muito fácil agendar uma aula particular comigo. Basta vocês me mandarem um e-mail que a gente marca um dia e hora dos dois. Essa aula pode ser feita de maneira presencial ou por Skype. Muito obrigado a todos.